Bom, o meu código ele é dividido nessas camadas de modelo, controle e view. É, e na estrutura dele eu tenho todos os modelos aqui em cima, né, que se comunicam diretamente com as controladoras. Então, quando uma controladora precisa de uma informação, ela solicita para dentro dessa modelo e ela envia essa informação para as minhas views. Aí aqui eu tenho uma view, né, que ela se comunica, por exemplo, com a controladora do pagamento, a falta se comunica com a controladora de falta e a falta model se comunica com a controladora de falta também. Então, aqui a minha arquitetura está seguindo dessa forma, sempre as views se comunicando com as controllers e as controllers sempre solicitando direto para as modelos as informações e as modelos que vão dentro do meu database e fazem recuperação dos dados. É, bom, e aí aqui indo para o código, eu tenho a minha controladora. Eu vou entrar aqui na controladora de atestado, por exemplo. Na controladora eu faço, deixa eu ir primeiro aqui no database, né? Aqui no database eu criei uma instância desse database que inicia como nula. E aí eu instancio, é uma variável estática, né? Então ela se mantém da mesma forma depois que instanciada. É, e eu tenho um método getInstance que ele verifica se a instância do meu database está nula ou se tem algum valor dentro. Se ela estiver nula, ela só retorna a instância do new database que já está feita, o database que já está instanciado. Se ela tiver nula, se ela não tiver nula, ela retorna o database instanciado. Se ela tiver nula, ela inicia um novo database e retorna esse database instanciado. É, bom, e aí, nas minhas modelos que estavam chamando o meu database, né? E aí eu tirei isso e corrigi para jogar para as minhas controladoras passarem a chamar o meu database. Eu coloquei a database como um atributo privado dentro da controladora e esse database ele vai lá dentro do database e pega a instância do database que está criada. Bom, dentro dos meus métodos, então, né, quando eu uso uma modelo, eu sempre instancio essa modelo com o meu database que eu instanciei na minha controladora. Eu levo essa modelo para dentro do meu. Eu levo esse database para dentro do meu modelo. E aí eu fiz isso para todos os métodos. Todas as controladoras eu atribuo o meu database ao meu database da modelo, o database que eu instanciei na controladora. Então, sempre que eu chamar uma modelo, essa modelo vai estar instanciando, vai tá recebendo o database instanciado na controladora, em todos os casos. Outra correção que foi feita foi as validações de datas. Eu fazia algumas validações de datas dentro da própria controladora e as validações elas devem ser feitas dentro da modelo. Então, aqui agora, antes eu passava essas validações dentro da própria controladora e retornava e dava os retornos para o cliente de uma forma direta pela controladora. Agora, eu passo essa validação para dentro da modelo. Então, esse atestado, né, que é uma instância de atestado model, ele vai passar em validar datas. Eu passo as datas de limite, fim e data atual e como parâmetro, e ele faz as validações aqui e retorna os erros. E aí, agora, se eu tenho erros, eu retorno esses erros e eu passei a fazer essas validações dentro das modelos e as controladoras só chamam os métodos de validação. Então, tudo que é algum tipo de validação, deixa eu achar se tem mais aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui tem. Aqui, ó, outra validação de data, que antes eu validava dentro da modelo, dentro da controladora, e agora a validação passou a ser feita dentro da modelo. É, bom, mudanças na modelo. Na modelo, eu antes
eu fazia o chamado dos atributos de outra classe dentro da classe que eu tô. Então, por exemplo, o atestado model eu fazia a chamada do atributo pessoa nome. E eu não posso chamar esse atributo dentro da minha classe atestado model. O que eu posso fazer é criar um vínculo da classe atestado model, uma conexão da classe atestado model com a classe pessoa model. E esse vínculo eu posso recuperar o pessoa nome dentro da instância desse pessoa model aqui. Aí como no JavaScript, né, não tem tipagem, eu estou falando aqui que o atributo, o tipo desse atributo aqui é pessoa model, né? E aí todos os atributos que eu chamava sozinho, eu tinha aqui pessoa nome e tinha pass, acho que ID. E eu passei a chamar direto pelo pessoa model. E aqui embaixo a gente vai ver isso como acontece. Que aqui, quando eu chamo, por exemplo, o listar atestado, antes eu passava aqui linha a linha, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu passava o row e pass ID. E aí eu ia adicionando linha a linha aqui esses atributos. Agora não, agora eu passo a pessoa model e aqui eu já passo os atributos da pessoa dentro do construtor. E aqui eu estou passando o nome, né, conforme está aqui, ó. E aqui eu estou passando aqui o ID, né, e aqui o nome. E agora todas as minhas classes, elas chamam, ao invés de chamar o atributo direto, chamam a modelo que ela com quem ela está vinculada. Então, aqui, eu acho que eu não tenho mais nessa. Aqui no atestado model, vamos ver se eu tenho alguma situação assim. Aqui, ó, atestado model chama pessoa model, cargo não. Aqui também chama pessoa model, falta model, férias também vai chamar pessoa model. E aí, aqui, a questão do database, eu criei um atributo privado aqui que chama database e criei um set para esse database, para chamar esse database, para poder instanciar esse database dentro da minha modelo. E aí, antes, como eu chamava direto aqui o database, ele ficava aqui database.executa comando, e aí, a partir de agora, ele chama o database que eu instanciei pela controladora lá fora, né, no lado na camada de cima, né? E eu acho que são esses os erros. Aqui tem mais uma validação que eu fiz dentro da modelo. E acredito que as correções mais impactantes foram essas.